Ok, olá, eu sou Sónia Silva, eu sou a diretora e a fundadora da For Women by Women. Para os que não sabem, a For Women by Women é uma iniciativa muito nova, tem por volta de 3 meses, e o objetivo principal é enaltecer a mulher africana, e a particularidade é a mulher PALOP. E como é que nós vamos fazer isso? Passa por juntar mulheres como vocês, contar histórias de mulheres desconhecidas, mas que estão a fazer um trabalho brilhante nos seus setores. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo duas basquetebolistas. Vamos falar um bocadinho sobre o tema do basquetebol feminino, vamos falar um bocadinho dos entraves que elas tiveram que ultrapassar, vamos falar um bocadinho da jornada delas, não é? Mas eu não quero falar muito e eu quero que vocês se apresentem. Sofia, queres-nos contar quem és tu, a tua descendência e como surgiu esta paixão pelo basquetebol? Ok. O meu nome é Sofia Silva, tenho 30 anos, sou descendente da Guiné-Bissau, nasci em Portugal, em Coimbra. A minha paixão pelo basquete foi um bocado imposta, digamos, porque quando tinha 13 anos e estava na escola, descobriram-me, e pela altura e tal, queres provar, queres tentar jogar com as raparigas que já eram profissionais. Nessa altura já tinham possivelmente 20 anos e eu aos 13 estava um bocado na dúvida se tentava ou não e decidi tentar e até o dia de hoje. Desculpa, Sofia, o meu filho entrou aqui, então, Não faz mal. Enfim, mães trabalhadoras. E tu, Liana, como é que falas um bocadinho quem és tu, a tua descendência e como surge o basquetebol na tua vida? Então, eu sou a Liana Livolo, tenho 29 anos, tenho descendência angolana. E a minha paixão pelo basquete surgiu um bocadinho como a da Sofia. Foi uma história engraçada. Eu estava a andar na rua, na altura, e um treinador passa por mim e vê que eu sou super alta e pergunta-me assim do nada: então queres experimentar jogar basquete? Eu assim à primeira pensei: mas quem é este senhor a falar com o meio da rua? Mas no dia a seguir lá estava eu, com os meus pais, pela primeira vez a lançar uma bola de basquete, e a partir daí nunca mais parei, até hoje. Então, basicamente, não foi uma coisa que vocês sempre disseram: eu quero ser isto, eu quero fazer isto, foi mais ou menos as pessoas descobrirem esse talento em vocês, certo? Exato, sim. Okay. Sim, exatamente. E vocês continuam a praticar. Liana, tu jogas em Guimarães, certo? Vitória. Ok. E Sofia, tu estás em Madrid. Qual é a equipa que tu jogas em Madrid? Movistar Estudiantes. Ok. E em relação a... Vocês continuam a ser basquetebolistas porque ainda estão a praticar. Nós sabemos que o basquetebol é muito dominado pelos homens, não é? Ou quando se fala muito em basquetebol, a primeira imagem que nos vem à cabeça é o basquetebol masculino. Eu quero saber, vocês, durante a vossa caminhada, a vossa carreira, houve algum entrave que vocês tiveram que ultrapassar, ou alguns entraves? Eu acredito que sim, mas houve algum que foi assim mais marcante e que custou mais a ultrapassar? Sofia? Sim, tirando a parte do masculino e feminino, eu diria mais a parte do que nos afetou como jogadoras. Entrave, eu diria as lesões. Né? Uma pessoa pensa que o desporto é sempre saudável e que vai correr tudo bem e é só ir bater umas bolas, lançar, mas as lesões mentalmente afetaram bastante, mas também puderam mostrar uma parte da pessoa que eu não conhecia, não é? A parte de poder ultrapassar obstáculos, sacrifícios, estar mentalmente preparada para coisas inesperadas, acho que foi o maior entrave que tive até hoje. Ok, obrigada, Sofia. E eu acho que isso é muito importante o que tu referiste, porque às vezes nós, disseste muito bem, nós assumimos, como vocês são desportistas, vocês estão sempre saudáveis. Podem estar saudáveis, sim, mas podem também ter lesões, e o que acontece muito. Eu acho que é muito importante tocar nisso, porque aquela recuperação
também pode levar o seu tempo e às vezes leva-os assim um bocadinho a estar em baixo, não é? Até voltar a recuperar. E tu, Liana, algum entrave em particular, tirando o facto das lesões que também é possível ter? Eu, por acaso, também ia falar muitas lesões e, como disse que ah, ser atleta é ser saudável, eu acho que o desporto à tua competição não é saudável para o corpo humano, muito sinceramente. E pronto, e com isto eu com 29 anos tenho os joelhos de uma senhora de 60 anos e quando deixar de jogar vou sofrer bastante. Outros entraves, para mim também foi o emocional. Eu acho que quando nós estamos numa equipe e não estarmos bem, eu tive uma situação em que foi a única vez que aconteceu e foi muito doloroso psicologicamente para mim, foi quando fui. Acho que a Liana está a cortar um bocadinho. É porque aqui a internet em casa não é muito. Eu não sei se posso ser ele, se calhar para a cozinha, mas se calhar vai estar um bocado mais barulho porque a máquina está lá. Já te estamos a ouvir, já estamos a ouvir agora. Okay. Sem problema, vamos ouvindo e... Então, a parte... Ok, pronto, então vou continuar. Que foi um desgosto enorme emocional para mim ser mandado embora. Fez-me sentir impotente. Como não consegui... O basquete é o único trabalho com essa altura eu tive um grande desgosto emocional com o basquete, mas depois aos poucos lá. Ok. Cortaste um bocadinho, mas eu acho que eu percebi, estavas a querer aqui explicar que sim, as lesões é uma parte muito importante da vossa carreira, em que vocês têm que lidar com as lesões, que são coisas físicas, palpáveis, não é? E depois a parte emocional, porque acho que essa, as pessoas não entendem que existe uma ligação, não é? Ou não se fala muito. A mente e o corpo. São muitas horas investidas. Exatamente, porque é muito exigente, não é? É um desporto muito exigente. É muito exigente. E também queria acrescentar algo na Liana, porque a parte de sermos companheiras de profissão, também somos melhores amigas também. Eu sei que nessa altura que ela teve este entrave, faltou também a parte de ter um psicólogo na equipa. Acho que de todas as equipas que pessoalmente eu já passei, apenas uma das equipas tinha um psicólogo, e é super importante. As pessoas pensam sempre que, como já tinha referido antes, o desporto é tão saudável, como é que mentalmente não estás preparada e porquê é que precisas de um psicólogo? Só as pessoas é que estão maluquinhas, entre aspas, é que precisam de um psicólogo, e é super importante ter esse acompanhamento, e acho que é algo que falta também nas equipas para que nós, jogadoras e jogadores, possam ter um rendimento mais aceitável ou mais alto. Mas tem havido, isso, obrigada por esse ponto, eu por acaso não tinha noção, por exemplo, nós vimos de fora, e eu ainda há bocado estava a comentar, o meu marido gosta imenso de basquetebol e eu vejo, é um entourage, tem muita gente ali no grupo, não é? É um crew enorme, mas eu não sei quem é quem faz o quê, eu sei que há um principal, há um adjunto, há um, sei lá, massagista, mas eu por acaso não sei que não existe um psicólogo, porque eu acho que é muito importante desmistificarmos isso de que, porque é um tabu, não é? Desmistificarmos isso de que começou por mim, achar que é tudo saudável e não é, não é? Vocês têm que ter aquele balanço. Achas que tem havido alguma conversa em relação a isso? As pessoas já começam a fazer lobby, por exemplo, para que haja sempre um psicólogo nas equipas? Sim, sem dúvida. Eu acho que sim. Sim, fala, Lu. Não, acho que sim, até aqui em Guimarães, por exemplo, no outro dia estávamos no treino e estavam a falar de facto haver um psicólogo cá, e uma colega minha até disse, sim, eu vou ao psicólogo com regularidade. E para mim foi estranho, mas foi estranho de ouvir, porque raramente ouço atletas a dizer que eu vou a um psicólogo desportivo. E mesmo eu só tive uma vez quando estive em UCLA, e ele não era bem um psicólogo, era um motivational speaker. Pronto, tinha algumas sessões e realmente algumas coisas que eu aprendi com ele são as que eu levo até hoje, é bastante interessante. Acho que às vezes nós colocamos rótulos, não é? E dizemos eu vou ao psicólogo, assumimos que existe uma doença. Não é.
Nós temos que cuidar da nossa saúde mental. Ainda ontem estávamos a falar sobre isso, porque ontem foi Dia Internacional, Dia Mundial, aliás, da Saúde Mental, e falamos da importância disso, de haver um balanço entre a mente e o corpo. Obrigada, meninas, por esse testemunho, e eu espero mesmo que haja realmente que continuem a fazer esse lobby e que realmente consigam ter todo esse acompanhamento que vocês precisam, porque depois do basquete, porque estes esportes têm não é uma carreira muito longínqua, não é? Aquilo depois chega a uma altura, ou por lesão ou por idade, já não podem avançar mais, não é? É verdade. E a minha pergunta é, se vocês não fossem basquetebolistas, por exemplo, têm alguma profissão que gostariam de ser, ou então já têm um plano de o que querem ser depois do basquete? Sim. Ok. Ok. Eu sempre pensei, antes de jogar basquete, gostava do mundo de jornalismo, mas sou um bocado tímida e pensei, se calhar não. Como gosto muito de moda, se não fosse basquetebolista, talvez designer de moda. Nice. Sim, tenho assim alguns planos futuros em relação a isso, mas se me mantivesse vinculada ao basquete, possivelmente agente como um manager de uma jogadora, gosto muito e tenho a oportunidade de o poder fazer. Vamos ver. Interessante, porque o ser designer sempre podes tentar conciliar isso, não tens que esperar pelo basquete, não é? Exato. Para terminar para fazer isso. Em Claro. relação a gente, tocaste nesse ponto que é muito interessante, porque para a semana tenho uma sessão em direto com um agente de carreira desportiva. Ele deves conhecer o Osvaldo, o Janilson Vaz, que é irmão da Sara. E vamos falar precisamente deste assunto, a falta de representatividade nesse setor. Não se vê mulheres que são agente desportivo, sim, não é? Muito não é? poucas. Muito poucas, mesmo. É. Liana, e tu? O que é que serias ou quais são os teus planos de transição? Assim, eu tive um trajeto de carreira um bocado diferente e aproveitei estes últimos 2 anos para tirar o mestrado enquanto estava a jogar em Inglaterra. Portanto, neste momento eu terminei o mestrado, só falta receber a nota da tese em Gestão Hoteleira e Turismo e espero quando terminar. Perdemos um bocadinho. Esperas, quando terminar, esperas fazer o quê, Liana? Queres seguir? Trabalhar na área de hotelaria e turismo. Ok. Estou? Percebi. Ok, obrigada, ótimo. Ok, e então vamos falar um bocadinho sobre representatividade, não é? Mas eu quero falar um bocadinho da parte oposta. O desporto, este desporto em si, o basquetebol, é um desporto em que é muito dominado por afro-americanos, não é? Ao contrário de outros desportos, que é mais dominado por caucasianos. Sim. Vocês têm alguma... Porquê que acham que é isso? Acham que existe uma predisposição da nossa parte, a forma como somos constituídos, para esses desportos mais robustos ou simplesmente acontece? Queria ouvir quais são as vossas ideias. Eu acho que cada vez mais está ela por ela. Falando do basquetebol masculino, eu acho que cada vez mais está ela por ela, mas eu acho que sim, eu acho que há uma maior predisposição para a fisicalidade. Pois não sei, eu acho que há mesmo uma predisposição geral, não só o basquetebol. Mas sim, eu acho que há uma predisposição. Ok, obrigada, Liana. E tu, Sofia? Sim, concordo. Diria que se calhar mais nos Estados Unidos, quando falamos em basquetebol, não é? Por ter começado lá também, pensamos sempre afro-americanos, NBA ou WNBA, pensamos sempre que é mais dominado por afro-americanos, mas diria, como a Lu disse, é mais ela por ela, se acompanharmos o basquete europeu. Ok. Sim. Interessante. E eu digo isto porque realmente quando se vê aqui no NBA, quando estava à conversa com as meninas no outro dia e estávamos a falar sobre o mesmo tema, acho que foi a Jéssica, e ela disse,
pode ter a ver com o facto dos americanos aqui, os afro-americanos, virem de classes mais baixas. E a única Também. forma de estudar é terem bolsas, e as bolsas estão muito ligadas aos desportos. E eu achei interessante, eu disse, porque para mim também sempre achei, há uma predisposição nossa para certos desportos. Mas depois, particularmente em relação a US, eu disse, realmente acho que faz um certo sentido. Faz Aquela sentido, parte, sim. não é? Em que falamos. Ok, vocês estão jogam na seleção nacional e eu queria saber qual foi a sensação de terem sido chamadas pela primeira vez. Sofia. Eu acho que a primeira reação foi surpresa, Uhum. porque jogava há muito pouco tempo, se calhar 2, 3 anos, e pensei, Uau. Estão-me a chamar por ser alto. Mais um número. Sim, eu pensei, não faz nenhum sentido, mal consigo driblar. Eu até me lembro do primeiro treino, eu driblava, a bola batia no pé, estava assim um bocado nervosa e ficava assim um bocado desenquadrada, não? Mas foi uma sensação boa de sentes-te especial, sentes parte de um núcleo em que das melhores, não é? Acho que em tudo o que nós tentamos fazer na vida queremos ser melhores em algo e poder estar aí, fazer algo que eu gosto, acho que foi um momento bastante especial, sim. Bom, achei piada e ela, eu ali a driblar. Liana, e para ti, qual foi a sensação de ter sido chamada pela primeira vez? Para mim foi surpresa. Eu tinha, a primeira vez tinha 14 ou 15 anos, creio que não tinha muita noção das coisas, nem sabia bem para onde é que estava a ir, eu não sabia bem, até me lembro uma vez num um treino, o meu primeiro estágio da seleção, a lavar os dentes, eu não sei o que é que eu estava a fazer, fui lá ao treinador bater à porta e disse, não, treino, ainda não tinha muito bem noção das coisas. E depois, à medida que fui crescendo, é que pronto, me apercebi da Mas são muito realidade. novas, não é? 14, 15, 16, são idades muito tenras e se calhar não têm noção da magnitude disso. Só agora, passado anos, é que percebem, uau, com essa idade ser chamada, não é? E uma responsabilidade enorme nos vossos ombros. Meninas, eu tenho uma curiosidade que é, eu vou dar o exemplo da Sara. A Sara, ela é muito afeminada, não é? As pessoas têm tendência a achar que o basquete é um desporto muito masculino. Depois olham para vocês, não é? E mesmo tu, Sofia, tens a foto que eu gosto imenso, aquela foto de ensaio que fizeste, e as pessoas têm tendência a achar que é tudo muito masculino, mas não é. Eu acho que as pessoas esquecem-se que vocês são mulheres. Simplesmente jogam basquetebol, que por norma as pessoas pensam que é masculino, mas vocês não deixam de ser mulheres, certo? Claro. Existe, a questão que eu quero colocar é, vocês acham que existe esse estigma de olharem para vocês e acharem elas não são tão femininas? Sem dúvida. Eu acho que também vem da parte física, ou seja, o basquetebol é um desporto extremamente físico e para isso tu precisas fazer ginásio diariamente para poder competir com os melhores. E quando as pessoas olham, dizem, epá, estás um bocado mais musculada, devias se calhar fazer menos ginásio, não? Não deixes de ser mais ou menos mulher, não é? Há outros valores por estar assim fisicamente ou não. Eu, durante o dia-a-dia, quando vou passear, gosto de pôr vestidos, saltos altos, as pessoas pensam, tens 1,90 m, porquê usar saltos altos, não é? Ou maquilhagem, coisas normais que nós gostamos de fazer. Não sei, eu acho que E é engraçado, porque eu vi uma foto tua e estavas de vestido e puseste uns saltos e eu assim, meu Deus, não sei o que é que eu ia gravar. Pela foto, e eu assim, uau! Mas lá está, é aquela coisa de nós acharmos que vocês deixam de ser femininas e não é. Claro, Não é? É o nosso trabalho, não é tudo o que nós somos, não é? Eu, quando saio do basquete também tenho vida És a social. Sofia, a menina, a mulher. Claro, Exato. Ok. Liana, quais são os teus comentários em relação a isto? Também sentes isso? Para mim, eu acho que ser o feminino é um estereótipo, não é? É que a sociedade pensa que ser feminino é usar saltos altos, usar vestidos e eu
nesse estereótipo, eu não me considero super feminina. Não deixo de ser mulher, não deixo de me sentir mulher, Exatamente. mas não sou uma pessoa que vai vestir saltos altos. Sim, gosto de Não vestir és girly. Uhum. girly, não é? E não é por isso que deixo de ser mulher. Exato. Não, eu concordo contigo. Eu E não é acho por isso que... são imposições da sociedade, não é? São imposições da sociedade, mesmo. E os Ok, saltos altos também. Até porque a Isso é Sofia é um bocadinho disso, ela quer ser designer, não é? Ou tens assim um gosto, uma paixão pelo design. Sabem uma coisa que é engraçada, que literalmente, como dizem em inglês, just dawned on me. Eu olho para vocês, estão a falar e vejo essa cumplicidade, mesmo virtual, e eu lembrei-me que a Sara e a Rosinha também são assim. Elas são best friends, não são? Sim. E eu olhava para vocês e eu disse, ai que giro, também sou igual. E vocês, eu fiquei... A história delas, a Sara contou-me como é que ela entrou no basquetebol. Foi para devolver uma chapada à Rosinha. Essa história é super engraçada. Mas é uma história amazing. Eu acho que é tão importante que vocês venham cá para fora, partilhem essas histórias, porque é muito bonito ver e ver que vocês são pessoas comuns como outras mulheres quaisquer, não é? Este desporto é a vossa profissão neste momento, até se calhar depois trocarem de ideias. Falando em profissão, vocês têm, por exemplo, basquetebolistas, têm algum sonho em particular que queiram realizar no mundo do basquetebol? Eu vou primeiro. Tenho alguns ainda, sim. Começando pela seleção. A seleção feminina nunca teve a oportunidade de jogar um europeu. Jogamos sempre a pré-qualificação e todos os anos tenho essa vontade e também responsabilidade, tenho algum peso em que isso possa acontecer. Então, sempre que me dizem, quando é que tu vais retirar e não sei o quê, eu digo, o dia que eu jogar europeu, não sei se vai ser aos 40, se vai ser aos 35 ou aos 32, tenho essa vontade. Em relação aos clubes, jogar Euroliga, que é a competição máxima europeia, já tive a possibilidade de jogar Eurocup, que seria como uma liga UEFA em masculino de futebol. E são essas duas... E NBA? E o NBA, não entra? Já ficou um bocado para trás, sim. Já ficou... Sim, se surgisse a oportunidade de poder ir a um training camp, seguramente não ia dizer que não, mas a competição é extremamente elevada e lá está. Normalmente, jogadores que chegam a esse nível passam por estas competições de poder jogar campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, Jogos Olímpicos ou Euroliga, porque têm mais visibilidade também e estão sempre em confronto com as melhores. E dá-te mais possibilidade de poder chegar a esse nível, mas nunca diria que não, sempre portas abertas. Tem que sonhar. E tu, obrigada Sofia, e tu, Iana? Os meus sonhos do basquete, eu considero-me uma jogadora em fim de carreira, por isso os meus sonhos do basquete já lá foram. Eu tive o sonho de quando fui para os Estados Unidos, claro, da W, tive a minha geração de 91 nas camadas jovens da seleção, foi a primeira seleção a subir à divisão A. Portugal sempre jogou na divisão B. Quando eu comecei a jogar a seleção, nós chegávamos sempre nas últimas da divisão B e eu acabei o meu último ano de seleção a jogar a final para subir para a divisão A e subimos pela primeira vez na história do basquetebol português. Uau. E por isso sempre houve essa aspiração, a mesma aspiração da Sofia de jogar o europeu sénior, mas eu acho que já não vou fazer parte dessa história, sei que vai acontecer e vou ficar muito feliz por ver a Sofia a participar. Que linda! Que giro! E ok, se não tens no basquete, mas algum outro sonho que possas partilhar? Sonhos de carreira, eu sonho em ser feliz, muito sinceramente, eu não tenho um sonho assim em concreto. Eu acho que o basquete foi a minha grande paixão e está agora a finalizar a minha carreira e a partir daí vou descobrir. Uau, que bom.
E uma coisa que eu acho que às vezes nós temos que também, e quando eu digo nós temos responsabilidade, é nós, qualquer geração tem sempre uma responsabilidade depois que vem a seguir a nós, não é? Eu queria saber, na vossa opinião, como é que nós podemos fazer, e vocês neste caso, para incentivar mais as mulheres, as nossas meninas, a ganharem gosto pelo basquetebol, incentivar as pessoas a ganharem gosto também, dirá ser futebol, basquetebol, e ganharem gosto, né? Porque nós neste momento, por exemplo, falamos de futebol, os estádios podem ser, enchem-se, né? Enche-se o estádio, as pessoas veem as televisões, grandes anúncios, publicidades, mas eu não vejo o equivalente no basquetebol feminino, não é? A questão é, para além de incentivar as nossas meninas, que mais podemos fazer para promovermos o basquetebol feminino? Luiana? Eu acho que isso é uma questão bastante difícil. É que o que acontece, comparando o masculino com o feminino, já não há tanto investimento. E o que falta no basquetebol, em qualquer desporto, é um investimento financeiro, é o que se vê a batalha, por exemplo, da WNBA, ou agora do Rapine, ou a mulher da Subert, do futebol na América, do Equal Pay. Yeah. Eu acho que, pronto, é isso. É como não e começa há por aí, não é? Começa muito por aí, aquela igualdade. É uma batalha enorme. Mas eu acho que começa pelo investimento. Eu sei que é difícil, porque está-se à espera de resultados, mas os resultados sem investimento é difícil, não é? E faz parte, não é? E acho que toda aquela infraestrutura, desculpa querida, toda essa infraestrutura tem que ser revista, não é? A forma como as jogadoras são tratadas, nós temos os médicos, como é que se diz, a equipa de fisiologia, como é que se diz, os treinadores, anyway, o que eu quero dizer, a equipa toda, não é? Tem que haver uma paridade na forma como vocês também são tratadas, na forma como vocês são pagas. A igualdade, tem que haver uma igualdade nos salários que são pagos aos jogadores, às jogadoras neste caso, de basquetebol, e aos jogadores. Existe essa desigualdade e fala-se muito disso. As meninas deram um exemplo no outro dia que estávamos a falar, em que, por exemplo, as instalações, vocês utilizam como que depois deles treinarem, depois vocês podem treinar. Parece que é um segundo plano, não é? Foi mais ou menos a ideia com que eu fiquei. E não pode ser assim, não é? Portanto, é uma batalha. E a Luiana disse muito bem, é um investimento, mas tem que haver uma vontade para tal, não é? E neste momento, pois, Sofia, na tua opinião, o que é que achas que se pode fazer? Concordo com o que a Lu disse. Eu gostava de acrescentar também o facto de representar, da representatividade. Eu, por exemplo, aqui em Espanha há duas ligas, da ACB, a Liga Feminina. Nós temos, no meu clube, nós temos uma equipa que é da ACB, e só para ter uma ideia, um jogador da ACB, o seu salário anual pode pagar a nossa equipa toda. Um só jogador. Ou seja, não há forma, como a Lu disse, nem sempre são os resultados, porque neste momento os nossos resultados são melhores que o masculino. Mas ainda assim temos os piores horários de treino, das 8h30 às 10 da noite, não é? Tem sempre, eles vêm sempre primeiro, mesmo que não tenham esses resultados, não é? O facto de nós termos as camisolas de jogo, temos camisolas de jogo que não estão à venda. Eu se calhar gostava de ver na bancada a minha mãe, ou a minha irmã, ou uma amiga com uma camisola com o meu número, que tu pudesses ir a uma loja e pudesses comprar a Luiana Livul, ou a Sofia da Silva, ou Sara Jassi, não é? Se as pessoas não nos conhecem, também não há essa empatia, não há esse... Exatamente. Claro, exatamente. não há esse acercamento também. Não sei, não vou pagar um jogo de feminino se não sei quem é que está lá, não é? Quando vou a um estádio sei que está o Lionel Messi, sei que está o Cristiano Ronaldo, porque são dos melhores do mundo também.
se calhar não é o melhor exemplo, Mas porque há ali uma máquina, não é? Há uma máquina por trás de publicidade, de anúncios, Exatamente. o ponto que acabaste de mencionar. Claro, Não como a existem Liliana disse. t-shirts, não existem, desculpa, Exato. não existem ténis, não existem, Nada. como é que se diz, o merchandising, para as pessoas Exato. verem que vocês estão no mesmo nível competitivo, só que Exatamente. são femininas, não é? Claro. E só para terminar, como a Liliana disse, no ano dela, na geração dela, foi a primeira vez na história que Portugal pôde subir à divisão A e não saiu em nenhuma capa do jornal como principal notícia. Se calhar aparece ali no canto. E as pessoas não têm essa ideia. Foi um momento histórico para o basquete português, já nem digo o basquete feminino, um momento histórico para o basquete português. Se não há essa representatividade, é impossível haver uma igualdade. Pelo destaque, não é? Eu acho que não se dá tanto destaque ao basquetebol feminino. Aliás, eu digo basquetebol porque é o tema que estamos a falar, mas muitos mesmos esportes, exato, em geral, praticados pelas mulheres não têm tanto destaque, não têm aquele sistema todo, aquela máquina por trás para fazer vender, para fazer com que haja incentivos das pessoas irem aos estádios e apoiar. Vocês acham que, como é que isso pode-se fazer? Ou seja, eu estou a tentar pensar aqui, pode-se fazer lobbying, normalmente é o que eu penso, né? Pode-se fazer um lobbying em relação a isso. Vocês acham que tem havido essas conversas? Eu acredito que sim, mas não estou no vosso ramo, mas acham que tem havido essas conversas? Sim, sem dúvida. Ou seja, eu acredito que há pequenos passos que têm sido dados que se calhar não se vêem, mas certeza que quando nós já deixarmos a profissão e se calhar as nossas filhas tiverem a oportunidade de fazer desporto ou outra área qualquer, se calhar sim, vai-se ver algum resultado maior, mas neste momento é escasso. Se calhar na W, sim, já se viu um passo mais à frente, mas é uma luta constante. Também acho que porque a disparidade é enorme, não é? Sim. E por ser tão grande, qualquer ganho que se tenha não se vê, não tem assim grande impacto, porque a disparidade sendo tão grande, tu quase que não sentes a mudança. No entanto, eu acho que disseste muito bem, é como em qualquer setor, há de sempre haver aquela, como é que se diz, incremental change, mas não se vê o impacto porque, enfim, a lacuna é tão grande, porque até encheres aquilo leva tempo, não é? Claro. Ok, vamos mudar um bocadinho de tema e vamos falar sobre empoderamento feminino, que é um tema que eu digo hoje em dia está muito na moda, não é? O empoderamento feminino sempre existiu, empoderar alguém sempre existiu e eu costumo dizer, o A não tem direito de dar poder a B, simplesmente o A ou o B têm que se sentir empoderados porque é uma caminhada própria, é um autoconhecimento. Na vossa ótica, eu vou para a Liana, como é que tu defines o empoderamento feminino ou não é um tema com que te, sei lá, que achas que seja novidade? Não, eu acho que cada vez menos é novidade, eu acho que é um tema bastante presente, cada vez mais. Mas como anteriormente o que estávamos a falar, eu acho mesmo que é uma batalha constante e a representação da mulher em qualquer ramo é inferior à do homem e pronto, e é isso, eu acho que está melhor, mas ainda há muito caminho a percorrer, acho que sim, é isso, não tenho muito a Obrigada. dizer. Não, mas é mesmo, o caminho ainda é longo, eu costumo dizer, por isso é que eu uso muito isso de estar na moda, porque nós sempre tivemos que batalhar, não é? E tu disseste muito bem, a maior parte dos setores existe sempre um domínio do homem, infelizmente, não porque nós não sejamos capazes, mas porque não nos têm dado a oportunidade de demonstrar as nossas capacidades. Sofia, para ti, o que é o empoderamento feminino? Eu diria, não sei, eu às vezes quando penso em empoderamento também penso no dia a dia, o que é que cada uma de nós dá ou a forma de atuar em relação ao próximo. Eu vou falar da parte do basquete, porque, por exemplo, nós quando era mais jovem não entendia o facto de hoje tens que ir a uma escola falar com
com os mais novos, explicar a tua história e não sei o quê. Eu achava, ai que seca, agora tenho que explicar, eles não querem saber nada disso. Mas é super importante, e principalmente para as raparigas, entender que sim, ela pode chegar, neste caso no basquete, a poder representar as seleções distritais, nacionais, e não tem nada a ver com teres mais dinheiro ou menos dinheiro. Teres a vontade própria de poder fazer algo que gostas e deixar algumas coisas de lado. Aniversários, se calhar, dos teus pais, dos teus amigos, jantares, não sei, idas às discotecas ou coisas que os jovens normalmente gostam de fazer. Tentar passar essa mensagem de empoderamento, de sim, que podes fazer, podes sempre fazer mais, sendo homem ou mulher. Neste caso falamos de empoderamento feminino, mas acho que também há homens que também se sentem menos empoderados, digamos, sem dúvida, para certas áreas. Não é? Ok, obrigada. Eu acho que o que tu acabaste de dizer aqui é relevante. Porquê? Porque falamos de representatividade, não é? Falamos que a mulher não tem um espaço, a mulher não tem, como é que se diz, não está na mesa onde se tomam as decisões, nós não temos grande presença. Tu falaste e tocaste nesse ponto de referências. É muito importante as nossas meninas, as nossas gerações que vêm seguir, terem referências. Quando olharem para uma Sofia, quando olharem para uma Liana, dizer, uau, elas conseguiram, eu também sou capaz. Porquê? Porque parece-se comigo, não é? E essa parte nós temos que trabalhar. E eu gostei de te ouvir em dizeres que às vezes temos que sacrificar certas coisas porque temos uma responsabilidade social enorme. E acho que foi isso que tu quiseste agora referenciar, não é? O facto de, na altura não percebes que isso tem uma carga muito grande, ir falar com umas meninas, ai meu Deus, Maria e tal, mas chegas lá, tu não sabes o impacto que tens na vida de uma menina de 10, 12 anos, de ver e saber que, por exemplo, a Liana aos 14 anos foi chamada para a seleção. Ela ainda é uma teenager, o que ela sabe? Não é? Mas quando vocês partilham as vossas histórias, não é? As pessoas vão perceber que eu tenho 10 anos, ou tenho 14, como elas também tinham na altura, e eu sou capaz de lá chegar. Por isso, para mim, é muito importante, e por isso é que eu agradeço por estarem a tirar o vosso tempo e partilhar a vossa história. Eu acredito piamente que aprendemos muito com as histórias umas das outras. Vamos terminar, e a minha última pergunta para vocês é: que conselho ou conselhos dariam à Liana de 15 ou Sofia de 15 anos? Vamos começar com a Liana. Eu diria para aproveitar cada momento e viver a vida um dia de cada vez, que há altos e baixos, e os baixos são baixos, mas os altos também são altos, e há que saber ultrapassar esses momentos menos bons e continuar a viver e ser feliz. Gosto imenso. Obrigada, Liana. Sofia? Mais na mesma linha, sim, porque sinto que ainda estou nessa aprendizagem de desfrutar o caminho, o processo, porque nem sempre tens a oportunidade de fazer o que gostas e que seja o teu trabalho, não é? Então, que passar essa mensagem de que se tens a oportunidade de fazer algo que tens aptidão, algo que gostas de fazer, desfrutar o dia a dia, como a Liana disse, porque no final sejas feliz com o que fazes, e basicamente é isso, sim, sem dúvida. Obrigada. Eu acho que para mim, eu costumo dizer que é a paciência, e vai muito de acordo também com o que vocês disseram agora. Temos que ter paciência, né? Temos que ser pacientes connosco, porque às vezes temos uma pressa enorme de lá chegar e fazemos comparações e olhamos para o próximo e achamos que eu também poderia ou devia estar nesse nível. Todos nós temos a nossa própria caminhada. Eu digo, temos que saber gatinhar, andar, depois correr. Não é correr e ao contrário, depois dás um tombo e mal consegues te levantar, não é?
Mas basicamente é isso. Meninas, ladies, eu tive um prazer enorme em falar convosco. Eu quero pedir que continuem a ser aliadas da For Women by Women, porque eu acho que é muito importante as nossas meninas verem que é possível. Vocês representam que tudo é capaz. A luta é grande, sim senhor, o caminho é muito longo, temos muitas coisas que têm que ser mudadas, mas vocês estão a contribuir para isso. Vocês se calhar hoje não veem assim, mas daqui a uns anos vão falar de uma Luliana, de uma Sofia, que you paved the way. Tá bom? Ok. Muito obrigada. Obrigada. Imenso. Foi um prazer. Imenso. E até à próxima. Até à próxima, Sónia. Até à Obrigada. próxima. Tchau, queridas. Boa continuação. Obrigada. Tchau, tchau.